sugiro que você veja esse filme. Ele é um filme muito interessante, é um filme bem grande, ele tem mais de 2 horas de duração. São 4 horas, né? Mas ele é um filme que vale a pena ver. Ele mostra a história de um homem chamado Oskar Schindler, que foi um industrial alemão. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, e todos nós sabemos o que aconteceu naquele período, né? E naquele contexto ele salvou mais de 1.200 judeus da morte. Inicialmente ele aproveitava o conflito que tinha, como industrial que era, para poder lucrar. Ele empregava judeus em sua fábrica por causa da mão de obra bem barata. No entanto, ao testemunhar a brutalidade nazista, tudo aquilo que os nazistas faziam com os judeus, ele mudou de postura e usava a sua influência, usava a sua riqueza, usava as suas habilidades diplomáticas que ele tinha e subornava oficiais nazistas para garantir que muitos judeus fossem transferidos para a sua fábrica, saíssem dos campos de concentração ou sequer fossem deportados para estes campos. E a famosa lista de Schindler, que dá o nome ao filme e ao livro, é um documento que ele criou com o nome daqueles que ele salvou, arriscando a sua própria vida. Eu quero que vocês entendam isso. Ele colocou em jogo a sua própria vida para proteger trabalhadores do grande genocídio que foi o massacre dos judeus naquele tempo, em que 6 milhões de judeus foram mortos. Schindler, ele foi lembrado, e ele é lembrado ainda hoje como um herói humanitário, apesar de ter tido um passado bastante controverso. Sua história nos ensina muitas coisas, e por isso eu quis começar essa mensagem de hoje falando dessa história. E ela nos ensina muito sobre coragem, sobre compaixão e a capacidade humana de mudar diante da injustiça. Foi exatamente o que aconteceu com ele. E o trecho do filme, A Lista de Schindler, que nós acabamos de ver, é uma cena emotiva, muito emotiva. Eu já vi isso dezenas de vezes, e não tem uma vez que eu veja que eu não chore. Ela é muito emotiva. E ela é já o finalzinho do filme, depois de que os judeus são libertados pelo exército russo, e os soldados nazistas estão sendo presos. É quando Oskar Schindler faz o seu lamento de não ter feito mais para salvar mais vidas durante o Holocausto. Preste atenção nisso. Esse momento ocorre justamente antes da fuga de Schindler, né, que ele também tinha que fugir, porque ele fazia parte daquele grupo. E está no finalzinho do filme, logo depois que ele recebe um anel. E a cena do anel é interessante. Se você ver o filme, você vai ver um pouquinho antes, os judeus arrancando o dente de ouro para poder fazer um anel e presentear aquele homem. Aí ele olha para os seus bens pessoais, ele olha para o seu carro, ele olha para o seu broche de ouro e começa a calcular quantas vidas a mais ele poderia ter salvado se tivesse vendido seus bens. Ele diz algo mais ou menos assim: eu poderia ter feito mais. Esse carro, por exemplo, com este carro, eu poderia ter salvado mais 10 vidas. Este broche, 2 vidas, quem sabe uma. Eu poderia ter salvado mais uma vida. E essa cena é muito poderosa e mostra o peso da responsabilidade e do arrependimento de Schindler, que por não ter conseguido salvar mais judeus do genocídio,
fica extremamente triste. E eu quero usar nessa noite esse argumento cinematográfico para poder nos levar a uma reflexão importante a respeito da urgência de pregar o Evangelho. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo de número 33. Abra aí a sua Bíblia, Ezequiel 33. Nós vamos ler até o versículo de número 7. Eu vou ler na tradução atualizada. Revista e atualizada. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, e tendo sido lida, todo o povo de Deus a uma só voz diz: eu quero falar nessa noite sobre a urgência de pregar o Evangelho de Cristo. O profeta Ezequiel nos apresenta aqui a figura de um atalaia. O atalaia era uma pessoa que tinha uma responsabilidade muito grande. Ele tinha a responsabilidade de avisar a cidade sobre os perigos iminentes. Então ele ficava nos muros, ele ficava em pontos estratégicos, e quando o perigo era iminente, numa época em que as pessoas invadiam a terra do outro, ele tinha a obrigação de avisar sobre o perigo. Se o atalaia fosse negligente e não alertasse o povo que estava sob ameaça, as consequências da destruição desse povo seriam colocadas sobre ele. Da mesma forma, nós, queridos, nós os cristãos temos uma responsabilidade clara de pregar o Evangelho de Cristo, avisando o mundo sobre o juízo de Deus e a salvação disponível em Cristo Jesus. Nós somos atalaia nesse tempo. Cada um de nós é um atalaia. Nós enxergamos o perigo eminente que está vindo ao mundo. O perigo do diabo que está enganando as pessoas, e também da volta de Cristo, que vai ser perigoso para aqueles que se deixaram levar e continuaram firmes nas propostas do diabo. Para nós vai ser bênção, mas para aqueles vai ser muito triste. E nós somos os atalaias de Deus, e
Como atalaias de Deus, nós temos a obrigação de anunciar de todas as maneiras possíveis. O atalaia de Deus hoje, ele anuncia não apenas pregando o Evangelho, mas orando pelas pessoas também, investindo em missões. O atalaia do Senhor é aquele que percebe o que está para acontecer, e nós sabemos exatamente o que está para acontecer. E precisamos anunciar isso. E esse é um chamado urgente, irmãos. Não dá para perder tempo. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, nós não temos essa informação, mas nós sabemos que o tempo está próximo. E que precisamos, em nome de Jesus Cristo, levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Eu vou dizer para você que, infelizmente, tem muita gente na igreja que está brincando de ser crente. Algumas pessoas na igreja não percebem o que é de fato ser cristão, ser um discípulo. Frequentam a igreja como se fosse uma mera religião. E claro que o cristianismo também é uma religião, mas eu sempre digo que ela é uma religião do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista civil. Nós temos um CNPJ, do ponto de vista jurídico, nós podemos responder por qualquer questão diante da lei, mas acima de tudo, nós somos não um grupo religioso, mas um grupo espiritual. Um grupo que tem um relacionamento afinado com Deus. Nós temos um relacionamento afinado com Deus. Não por causa de nós mesmos. Nenhum de nós aqui, ninguém que está nos assistindo, nenhuma única pessoa na face da terra, hoje que vive ou que já morreu ou que nascerá ainda, tem poder para garantir a sua relação tranquila com Deus, se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é quem pode nos garantir isso, e nós sabemos disso. E nós precisamos anunciar, irmãos, quantas pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho de Cristo, por causa da nossa negligência. Da nossa negligência. Nós que nos julgamos, eu sou salvo, estou resolvido, está tudo certo. Enquanto pessoas morrem, às vezes até dentro de nossas famílias, por nossa negligência. Claro que foi a opção pessoal de cada um, mas às vezes pessoas que nós não temos a coragem e nem a disposição de pregar o Evangelho. Me dói muito quando alguém diz: olha, pastor, eu não pude ir hoje porque veio a minha família e eles não gostam de igreja, então eu fiquei com eles lá. Isso me dói no coração, irmão. Se você já me falou isso, por favor, não se sinta ofendido, mas eu estou falando uma realidade do meu coração. Se vem alguém na sua casa que não faz parte da igreja, o seu dever é trazer ele para a igreja. Ele não quer vir para a igreja, pelo menos dê um bom testemunho dizendo assim: olha, eu vou ter que te deixar aqui sozinho um pouquinho, que eu tenho compromisso com a minha comunidade religiosa. Tenho compromisso com Deus. Às vezes a gente não dá bom testemunho, irmãos. Que tipo de atalaia somos nós? Eu quero começar essa reflexão, que vai ser breve, fazendo uma primeira afirmação com base no texto. Eu quero afirmar que todos nós aqui somos atalaias de Deus. De repente você vai dizer assim: não, pastor, atalaia aqui é o senhor que se vire para poder resolver essa situação aí. O senhor que não pode deixar de pregar. Eu quero afirmar para você que todos nós somos atalaias diante de Deus. Ezequiel 33, versículo 7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Essa palavra é direcionada a todos nós. Lá no texto original, a Ezequiel. Aqui nos nossos dias, a todos nós. Eu sou o atalaia do Senhor e tenho que, ouvindo a palavra da boca de Deus, anunciar
esta palavra da parte do Senhor. Você também é atalaia do Senhor. E tem essa responsabilidade, irmão. Tem muita gente que está equivocado. Pensa que vindo à igreja está tudo resolvido. Eu já frequento a igreja, para mim já está bom. Estou indo até muito, estou indo 2 vezes por semana. Estou indo 3 vezes por semana. Dou meu dízimo sempre que eu posso. No Novo Testamento, o mesmo papel do atalaia é dado a todos os cristãos. Nós somos chamados para anunciar a palavra do Senhor. Igreja, irmãos, não é só um local para você desfrutar de uma religiosidade. Igreja é um local para você ter comunhão com os seus irmãos de fé, com Deus, e se preparar para levar o Evangelho. É por isso que é a palavra igreja. Eclesia, no grego, quer dizer chamados para fora. Você é chamado para fora. E alguns vão dizer, não, mas é chamado para fora do pecado. Também, mas você é chamado para fora, para poder anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus amigos, no seu trabalho. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, avisar sobre o juízo que está por vir sobre todos nós. O tempo do Senhor está chegando. Talvez a gente não termine essa mensagem aqui hoje. Sabia disso? O tempo do Senhor está chegando e pregar a mensagem da salvação em Cristo é dever de todos nós, e isso não é opcional, não é uma opção. Nós temos que fazer isso. Quando você aceita Cristo como Senhor de sua vida e passa a fazer parte da igreja do Senhor, você se submete ao Senhor, e se submeter ao Senhor é exatamente isso. Fazer tudo o que o mestre mandar. Lembra daquela brincadeira? Fazer tudo que o mestre mandar? Só que aqui não é brincadeira não, aqui é sério. Fazer tudo o que o mestre mandar. E a grande comissão que é dada a todos nós é ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. E isso não é opcional. Deus nos constituiu atalaias. E isso significa que temos a responsabilidade de avisar as pessoas sobre a salvação que é possível a todos e sobre o juízo. É por isso que eu disse que o atalaia do tempo moderno, ele tem uma atividade maior. Por exemplo, investir em missões. Quando você investe em missões, você também está cumprindo o seu papel de atalaia. Você não está nos campos pregando o Evangelho. Mas você está investindo para que alguém esteja lá. Quando nós começarmos a nossa campanha de missões nacionais, eu vou trazer um missionário que está lá no Oriente Médio. Já está negociado com ele, ele vai vir. Inclusive, no dia a gente não pode nem filmar a mensagem dele. Porque ele vive de forma disfarçada, vamos dizer assim, para que ele não seja hostilizado. E ele está lá, ele abriu mão, eu conheço ele desde criança, ele abriu mão da sua vida para poder estar lá, pregando o Evangelho. E somos nós que sustentamos essa pessoa. Estamos cumprindo o nosso papel de atalaia. Ele está também cumprindo o seu papel de atalaia. O mundo está em perigo espiritual, irmãos. O mundo jaz no maligno e nós somos os responsáveis por tocar a trombeta do Evangelho. Você olha o mundo hoje e você fica assustado. O mundo está polarizado mais do que nunca. Não é só política, não. O mundo todo está polarizado. É o bem contra o mal. É o bem contra o mal. E aí eu não estou falando de política. Eu estou falando da polarização do mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Quem não é por nós, é contra nós. E nós sabemos a mensagem do Senhor, que existe um único caminho para a salvação, que Jesus Cristo veio pagar o preço que nós mesmos não podíamos pagar, para que nós pudéssemos ser salvos. E outra, que Deus ama todas as pessoas, não existe uma única criatura no mundo que não seja amado por Deus.
Não existe um único. A palavra de Deus chega a dizer que Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas pela justiça de Deus só podem ser salvos aqueles que se submetem a Cristo, que morreu no lugar de todos aqueles que desejam ser salvos. O sangue de Jesus Cristo é que purifica e é a única coisa que pode nos purificar de todo pecado. A pergunta que eu faço para você agora é o seguinte: você tem tocado a trombeta como um autêntico atalaia de Deus? Ou você tem sido negligente e está satisfeito com a sua religiosidade? Tem muita gente que está satisfeito com a religiosidade. Tem muita gente que ainda não abriu os olhos e nem o coração para entender que ser cristão é mais do que frequentar um culto, é mais do que dar um dízimo, é mais do que cantar. Ser cristão é ser um atalaia de Deus. Primeiro, é claro, você tem que se submeter a Deus. Ninguém vai ser atalaia sem antes se submeter integralmente ao Senhor. Ter coragem de abrir mão de si mesmo, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Sem isso não tem vida cristã. Ninguém pode ser um atalaia de Deus se não estiver disposto a abrir mão de si mesmo. Lá, na época do Velho Testamento, o atalaia muitas vezes ficava ali no muro, ele não saía do muro, ele abria a mão de família, abria a mão de todo mundo, ficava no muro ali, ó, olhando para ver como é que as coisas caminhavam, para que ele pudesse avisar na hora do perigo. Hoje, nos nossos dias, tem muito crente dividido, tem muito crente enganado, tem muito crente que ainda não entendeu qual é o seu papel. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Se nós estamos sendo negligentes em avisar aqueles que estão ao nosso redor sobre a urgência do Evangelho, nós precisamos abrir de vez a nossa mente, o nosso coração e tomar uma posição. É difícil, mas é possível. Essa semana eu fui tocado por Deus para visitar um jovem que eu conheço aqui na cidade, que é dependente químico. E todas as vezes que eu falo com ele, ele sempre me diz: eu estou indo em outra igreja, uma igreja que não tem compromisso, eu não vou falar o nome, mas uma igreja que não tem compromisso. Assim, aquela igreja que não cobra, que não está nem aí, venha do jeito que está e continue do jeito que está. E eu fui até ele. E pela primeira vez, desde quando o conheço, coloquei o dedo em riste na cara dele e falei: olha, ou você volta para Jesus, ou você vai morrer. Eu olhei para ele, seu olho mareou, falei um pouco mais do Evangelho de Cristo, e daqui a pouco aquele jovem estava chorando copiosamente, caiu de joelhos diante de mim, eu orei por ele. E eu disse para ele: você só pode mudar se você quiser. Nós só podemos mudar quando nós queremos. Isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas, inclusive a religiosa. Nós só podemos mudar se quisermos. Senão, nós continuamos onde estamos. Mas nós que somos atalaia, temos a obrigação de pregar o Evangelho. Se o ímpio morrer no seu pecado, ele leva sobre si o seu dolo. Mas as nossas mãos estão limpas da vida dele. E é claro que também ninguém vai fazer isso só com medo de ter que prestar conta para Deus. Mas por amor, irmãos. Por amor. Todas as vezes que eu olho alguém vivendo numa situação difícil, o coração aperta. Eu não sei se com você acontece isso, comigo acontece. O coração aperta. Porque eu sei que mais prejudicial do que a vida que ele vive neste mundo é o que ele tem pela frente na eternidade, se não se dobrar diante do Evangelho de Cristo. Nesse mundo ainda tem jeito, mas quando ultrapassar a linha da vida, aí não tem mais jeito. Ao homem está reservado morrer uma vez, está escrito em Hebreus, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Segundo lugar, nós somos atalaias.
E creia no que eu vou te dizer agora, que aliás eu já até falei um pouco, mas eu vou acentuar mais agora. O juízo de Deus está chegando. Quem crê, diga amém. Os outros não creem ou não quiseram falar? O juízo de Deus está chegando. Quem crê nisso, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. A urgência de pregar o Evangelho está diretamente relacionada ao fato de que o tempo do Senhor está chegando. O tempo em que Jesus vem buscar a sua igreja, o tempo em que Jesus vem estabelecer o juízo, está chegando. O apóstolo Paulo nos lembra aqui no texto que hoje é o dia de salvação. E que não devemos e não podemos adiar a nossa resposta ao Evangelho. E nós precisamos anunciar isso. Já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com você também, de alguém dizer assim, pastor, eu até quero ser crente, mas está muito cedo. Deixa eu ficar um pouquinho mais velho, deixa eu curtir um pouquinho mais a vida, deixa eu beijar um bocado, depois eu vou ver o que eu faço. Eu quero dizer para você, eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito, mas eu tenho certeza que no dia de hoje, muitos adolescentes morreram. Eu tenho certeza que no dia de hoje, crianças morreram. Eu tenho certeza que no dia de hoje, adultos e idosos morreram. E tenho também a certeza que muitos destes que morreram não alcançaram a salvação em Cristo, porque não se submeteram a Jesus como seu Salvador. O tempo da graça é agora, irmãos. Qualquer um de nós, como nós que estamos aqui, pode se dobrar ao Evangelho de Cristo. E nós que já nos dobramos ao Evangelho de Cristo, nos tornamos atalaias, nos tornamos mensageiros, nos tornamos embaixadores, nos tornamos agentes de Deus, igreja de Cristo, que anuncia as boas novas do Evangelho de Cristo, que investe no reino de Deus, que dá a sua vida, que ora por isso, que dobra o seu joelho. Tem gente morrendo todo dia, irmãos. Todo dia. Todo dia, centenas, milhares de pessoas morrem a cada dia. E eu não quero ter no coração o sentimento de Oscar Schindler, quando ele diz assim, eu poderia ter salvado mais. Claro que no nosso caso a gente não salva, mas poderíamos ter levado mais pessoas à salvação, se nós abríssemos o nosso coração. O juízo de Deus é certo, mas a graça e o tempo da graça tem um fim. O tempo da graça termina na vida daquele que deixa a morte chegar primeiro. E o problema da morte é que nós não sabemos quando ela vem. Não é isso? Alguém sabe aqui o dia que vai morrer? Algum engraçadinho pode dizer assim, eu vou morrer no último dia da minha vida. Mas é claro que eu não estou falando isso. Estou dizendo que ninguém sabe o dia que vai morrer. Por isso nós temos que entender que o tempo da graça é esse. Muitas pessoas vivem a sua vida sem saber que estão caminhando direto à condenação eterna. Mas nós, os atalaias de Deus, os homens e mulheres que foram marcados pelo sangue de Jesus Cristo, sabemos. E como autênticos atalaias, nós precisamos anunciar as boas novas da salvação. Precisamos investir no reino de Deus. Existem pessoas morrendo todo dia. Pessoas que às vezes sofrem nesta vida. Sofrem neste tempo de maneira absurda. E que precisam da graça de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho hoje, com tanta intensidade, como se hoje fosse o último dia da vida na terra.
Será que nós temos pregado o Evangelho como se o amanhã não fosse garantido? Será que temos feito isso? Será que nós temos de fato agido como autênticos cristãos, discípulos? Ou nós temos sido religiosos? Religiosos sem compromisso, religiosos negligentes. Precisamos abrir os nossos olhos. É a eternidade de almas que está em jogo. A eternidade de pessoas. No caso de Schindler, a gente imagina o que são 1.200 pessoas no universo de 6 milhões, né? Que ele salvou. Mas aquelas 1.200 pessoas, delas vieram outras gerações. E outras tantas gerações. E o legado de Oscar Schindler é reconhecido no mundo todo. O filme, ele retrata um fato. Não é uma ficção, não. Mais uma vez, eu sugiro que você veja o filme. Agora, coloca um lencinho do lado, porque ele é extremamente dramático. E por último, sabendo que nós somos atalaias e que o fim está próximo, eu quero falar da questão que precisamos lidar. A consequência da nossa omissão. Tem uma consequência. Ezequiel 33:8. Coloca aí, por favor. Nós vamos ler todos juntos. Vamos lá. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas do seu sangue eu demandarei de ti. Olha a consequência aí. Ezequiel recebe uma palavra nesse momento muito forte da parte de Deus. Se o atalaia não fizer o seu trabalho de avisar, o sangue do ímpio será requerido da sua própria mão. Isso nos mostra a seriedade da missão que nós temos de pregar o Evangelho de Cristo. A seriedade, irmãos, desta proposta. Eu não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que tem pessoas que vivem uma vida toda no Evangelho e nunca levaram ninguém ao conhecimento de Cristo. Eu sei que tem pessoas que têm anos na igreja, mas nunca fizeram uma ação missionária, na qual pudessem dizer assim, olha, eu trouxe a mensagem e fulano recebeu a Cristo, e eu glorifico a Deus por isso. Nossa missão é muito séria, irmãos. Nós estamos lidando com a eternidade. Vivemos num mundo tenebroso, um mundo de luta. Existe uma luta, uma peleja entre o bem e o mal. Existe uma peleja muito forte na nossa vida, no nosso contexto. Tem gente que gosta de falar que Deus está lutando com o diabo. Deus não luta com o diabo. Até porque o diabo não tem a mínima chance com relação a ele. Mas nós lutamos. Lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo e lutamos contra o diabo. E a nossa maior luta, pode acreditar, não é contra o diabo. Não é contra o mundo. É contra nós mesmos. Porque quando nós somos negligentes, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus nos deu. Da competência que temos de pregar o Evangelho. E Deus, da mesma forma que responsabiliza lá Ezequiel ou qualquer atalaia com relação à omissão de falar, de avisar o povo do perigo iminente, Ele também nos responsabiliza da omissão em pregar o Evangelho de Cristo. Como vai ser esse juízo, eu não sei. Eu poderia fazer várias especulações aqui, mas eu não sei. Eu sei que, com relação à nossa salvação, nós temos garantida por Jesus Cristo. Mas essa prestação de conta com relação à nossa omissão,
eu não sei como será, eu só sei de uma coisa. Eu não quero estar naquele tribunal. Eu quero ter a convicção que eu fiz tudo o que eu podia pelo Evangelho de Cristo. Não podemos ignorar as oportunidades de compartilhar a salvação com os outros. Não podemos fazer isso nunca, irmãos. Não podemos abrir mão disso. A nossa omissão pode ter consequências terríveis, tanto para aqueles que não ouvirem a mensagem, quanto para nós, quando fomos chamados a proclamá-la. Serão consequências. Será que nós estamos nos omitindo da responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo? Será que todos nós aqui presentes podemos dizer, não, pastor, eu estou tranquilo, porque eu tenho cumprido o meu papel de atalaia? Será? Nós precisamos nos arrepender, da mesma forma que nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos convertermos, nós também precisamos nos arrepender das omissões que comprometem o pregar, o anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e zelo. Precisamos nos arrepender, ainda há tempo, irmãos. Há tempo. A gente pode, aquele jargão popular, empurrando com a barriga aqui nos dias de hoje. Mas vai ter uma hora que não vai ter jeito, não. Nós vamos ter que prestar conta. E aí, como diz o outro, vai ficar pequeno. Aí vai ficar pequeno. Quando tivermos que prestar conta, vai ficar pequeno. O texto de Ezequiel, então, irmãos, concluindo, nos lembra da nossa responsabilidade urgente de pregar o Evangelho. Somos os atalaias de Deus. A nossa tarefa é avisar o mundo sobre a salvação que está disponível em Cristo Jesus hoje, que eu não posso afirmar que ela esteja disponível amanhã. Eu não sei se o amanhã existirá. Também de anunciar que o tempo é curto, que o juízo é certo e que não podemos nos dar ao luxo de sermos omissos no cumprimento da nossa missão. Que possamos viver com esse senso de urgência, entendendo que cada dia é uma oportunidade de pregar o Evangelho e de salvar vidas da condenação eterna. Que não tenhamos o mesmo arrependimento de Oscar Schindler, de dizer assim, eu poderia ter salvado mais uma vida, eu poderia ter falado para mais um. Você sabe qual é uma das piores coisas que eu, como pastor, enfrento no meu ministério? É quando eu tenho que pregar num funeral de alguém que não é convertido. Ou coisa difícil de fazer. Muito difícil. A gente considera que a graça, o perdão, o amor de Deus é maior do que o nosso conhecimento. Que aquela pessoa na última hora pode ter passado por um processo de arrependimento. Mas é muito difícil. Principalmente se a pessoa que estiver no caixão for alguém que você conviveu com ele no dia a dia. E você não se lembre de nenhuma única vez ter falado diretamente do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus para aquela pessoa. Que Deus nos faça entender, irmãos, com muita tranquilidade e sabedoria, que nós temos um compromisso e que devemos assumir esse compromisso no nome de Jesus Cristo. Amém?